Olá, boa noite. Começa agora o Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, eu não vou nem ficar me estendendo muito aqui em apresentações. Eu converso com o Erlis Rocha, deputado federal pelo PSDB. Prazer recebê-lo aqui, deputado. Prazer, tá aí. Bom que você está agora, também apresentando o Gazeta Entrevista. Eu tenho que dar uma explicação para o telespectador. Estou aqui substituindo o Rogério Venceslau, que foi papai, a esposa dele foi para o hospital ganhar neném. Então estamos aí nessa substituição prazerosa. Tenho certeza que vai substituir a altura. O Rogério é um grande apresentador. Rogério... Tenho certeza que você vai substituir a altura. vamos teimando. Bom, deputado, o Ninho Tucano anda agitado aqui no Acre. O senhor foi destituído da função de presidente do Diretório Regional. Explica para o telespectador que não está acompanhando muito o que aconteceu. Infelizmente, essa política suja da rasteira, do golpe, ela está presente em todos os partidos. Eu, sinceramente, eu tomei com surpresa, eu recebi com surpresa esse golpe, que foi tentado. Eu digo tentado porque eu tenho certeza que isso está se revertendo agora. Veja só, no dia 13 e no dia 19 passado, entraram no sistema do TRE e anteciparam o fim do mandato da atual executiva, ou da executiva que foi golpeada, alegando que essa era uma deliberação da Executiva Nacional. Aliás, tem muita gente aqui no Acre que fala em nome da Executiva Nacional do partido sem autorização de ninguém. E aí a alegação que dava é que estavam cumprindo uma determinação, uma deliberação da Executiva, determinação que não houve. E qual era a determinação? Não existe, que iriam cumprir uma outra resolução que também não foi referendada pela própria Executiva. Então não tem valor. Veja que por essa resolução, que é absurda, alguém do partido, um iluminado, criou uma norma que ela retroage. Ou seja, ela estabelece regras para a eleição passada, depois da eleição. Mas uma dessas normas, o que dizia? Dizia o quê? Que o ele partido... estabeleceu metas. Na verdade, eles chamam de critérios, que são metas. Mas o mais grave de tudo isso é que, sem o conhecimento do presidente, do atual presidente, Tasso Gereissati, que ficou surpreso com a situação, mostrou até preocupação, porque o mais grave de tudo isso é que, em 2 dias, no dia 13 e no dia 19, usaram a senha do senador Aécio Neves. O Tribunal Regional Eleitoral me disse que foi Aécio Neves. Só que o Aécio Neves está afastado do partido. Presidente afastado. Afastado do partido. Então, em tese, os argumentos são mentirosos, são falsos, e a utilização da senha de alguém que foi afastado, que está afastado da Executiva. Sem autorização da Executiva e sem autorização do atual presidente. Por que você não judicializa a situação? Eu passei o problema para o presidente, demonstrando aí a preocupação, porque nós não vamos nos calar diante desse absurdo. Foi proposto, o ex-deputado Márcio Bittar estava lá e propôs um acordo para dividir o partido ao meio, metade para mim, metade para ele. Não tem como aceitar uma coisa dessa, isso é um absurdo, porque o PSDB é um partido grande que é muito maior do que eu, maior do que o Márcio. O PSDB não tem dono. Mas ele tem autoridade para fazer esse tipo de proposta? Não, mas ele se acha no direito, inclusive, de tentar golpear a atual gestão. Mas o fato é que nós comunicamos o fato ao presidente, o fato é grave, porque você tem, no mínimo, a usurpação da função do presidente, por alguém que está afastado. Mas, ao que me disseram, não foi o Aécio que fez. Eu, por enquanto, estou com a versão do Tribunal Regional Eleitoral, que disse que foi a senha do Aécio Neves que mudou. Mas espero que o presidente tome as medidas que são corretas. Tasso Gereissati. Sim, é o que está no exercício. E aí reveja a situação. E mais que isso, nós deixamos muito claro para o presidente que, caso isso não acontecesse, nós vamos buscar o judiciário. E aí... Expõe o partido, desgasta o partido e pode ser que traga mais prejuízo para o senador Aécio Neves. Porque ele não pode, afastado da presidência, deliberar, afastar, fazer qualquer coisa, ainda mais sem um aval da Executiva. Bom, o PSDB do Acre, nas últimas eleições, saiu maior do que entrou? Veja, nós tínhamos um partido que era um pouco maior do que o que nós temos hoje. Mas veja só, na eleição passada, se você analisar a eleição de 2014, nós tínhamos 6 prefeitos, dos quais somente 2 apoiaram o partido. Cruzeiro do Sul, por exemplo, vou dar outro exemplo. Cruzeiro do Sul nós tínhamos 2 vereadores e um diretório inchado. Mas que todos eles apoiaram candidatos de outro partido, não apoiaram ninguém do PSDB. Não foi a mim, não apoiaram ninguém do PSDB.
Então, eu acho que O que já expõe falta de liderança, né? expõe falta de liderança e expõe o desgoverno, né? O descontrole. Descontrole. Né? O que é que nós fizemos? Nós estamos crescendo, o partido está crescendo, mas está crescendo em bases sólidas, com pessoas conscientes de que tem que trabalhar para fortalecer o partido. Nós estamos trabalhando uma chapa de deputados estaduais, uma chapa de deputados federais. Pleiteamos sem imposição, é verdade, é bom que se diga, uma vaga de Senado. Né? Mas com o partido consciente de que tem que apoiar, trabalhar, votar para o PSDB. Estou lhe perguntando isso a respeito se o partido entrou maior, saiu maior do que entrou nas últimas eleições, para tentar entender um pouco esse cenário interno do PSDB do Acre. Só para acrescentar um dado. Na eleição de 2014, o partido, não eu, o partido, herdou uma dívida de quase R$800 mil, que nós estamos pagando. Ainda temos algo em torno de R$100 mil de débito da eleição de governador. Aliás, de quem está querendo golpear hoje o partido. Por que você esperou tanto para poder expor isso? Isso já não era algo que deveria ter sido divulgado, massificado? Não, até porque nós não temos... Eu particularmente, não sou adepto a essa política da rasteira, da baixaria, da queimação. É uma questão de transparência, não? Não, mas essas informações são públicas, estão no site do TRE. As dívidas? As dívidas são todas registradas. Né? Essas dívidas estão todas registradas. Nós gastamos mais, aliás, nós pagamos mais conta de 2014 do que propriamente com a eleição de 2016. Né? Então, assim, muito tranquilo, não optamos por lançar candidaturas sem a condição mínima, de forma irresponsável, como em algumas situações nós vimos aí, pessoas que lançaram dos 22 municípios, quase todos os municípios com candidaturas. E a gente sabe que o partido não tem como sustentar, não tem como manter essas tantas candidaturas. Optamos por um processo mais coerente, mais responsável, de fazer com que o partido cresça, mas cresça em bases sólidas. Bom, esse episódio demonstra, fica óbvio, e por isso a minha pergunta a respeito do crescimento ou diminuição do partido, é de que, na verdade, o PSDB do Acre está pequeno para Rocha e algumas lideranças que nem mandato tem. Né? Então, o que fazer a partir de agora? Uma vez esse problema resolvido, o presidente Tasso Gereissati batendo o martelo e essa situação voltando à normalidade, e aí? A sua pergunta foi boa, mas eu gosto de dar nomes. Não sou, quem me conhece sabe que eu não sou de jogar sujo, de jogar pelas costas, como muitos fazem. É a pessoa que está tentando dominar o partido novamente, é o Márcio Bittar, que hoje trabalha por Solidariedade, por PTB, por PPS. Né? E o fato é que nós nunca nos opusemos a nada que foi proposto pelo Márcio. O Márcio, dos 13 nomes da executiva, ele indicou 5. Eu entrei com 2 nomes, o meu próprio e o nome de um colega de Capixaba, Lúcio. Os outros, os 5 o Márcio indicou, e nós temos que ver que o partido não é só meu e do Márcio. O partido tem que levar em consideração o Sérgio Barros, que foi deputado federal, foi consultado. Temos que levar em consideração pessoas históricas no partido, como Alberto Furtado, os Vieira em Sena Madureira, que são fundamentais para o nosso partido. Que estão namorando com a Frente Popular. Por uma situação que nós conversamos, e vamos continuar conversando, mas os problemas da campanha passada. Certo? Mas o fato é que quem mais teve espaço foi o Márcio. E se perdeu espaço foi porque não conquistou, não cativou, não manteve esse grupo que estava em torno dele. Deputado, então o cenário é o seguinte, o senhor está informando aí que, de certa forma, na composição da direção do partido, abriu mão de poder, colocou pessoas ligadas ao Márcio. Só para você ter ideia, ele indicou, eu era o presidente, ele indicou o secretário e o tesoureiro. Então, assim, não foi falta de espaço, ao contrário, ele teve espaço para articular e liderança. Né? E, infelizmente, a articulação dele é contra o próprio PSDB, quando ele tenta cooptar lideranças do partido para outras siglas políticas. Veja, o Márcio, não foi só isso, ele foi indicado, e fui eu que indiquei, para a presidência do ITV, que é um instituto que tem recurso. Instituto Teotônio Vilela. Teotônio Vilela. Uhum. E, infelizmente, ao longo desses 2 anos, nós não tivemos um único evento promovido pelo ITV. Um único. Acho que também pelo problema de não morar no Acre, acho que isso atrapalha um pouco. Mas... Deputado, aliado a esse cenário conturbado do PSDB do Acre, o senhor também defende bandeiras que, na minha avaliação, acabam sendo contraditórias diante da proposta do partido enquanto social-democrata. Uhum. O senhor, quais? Por exemplo, quando
O senhor é um deputado do PSDB, um partido social-democrata, que tem, entre outras coisas, a bandeira das reformas, a bandeira das privatizações, a diminuição do Estado. Não, então. Mas e agora? Agora, o que o senhor defende lá? O senhor faz parte dos cabeças pretas do... Eu acho até que o PSDB não tem cabeças pretas e cabeças brancas. Tem pessoas que divergem, que é normal. Agora, o PSDB, todos nós somos favoráveis à reforma. Mas não é qualquer reforma. Veja que, vou te dar um exemplo. Eu votei contra a terceirização. Né? Por que eu votei contra? Vou dar um exemplo simples. Nós temos que ter coerência. Né? Terceirização. Veja só, da forma como estava, o Estado, para contratar um professor, um médico, ele fazia um concurso público e contratava os melhores, pelo menos em tese, né? Através do concurso público, aqueles mais capacitados. Com a aprovação da terceirização, e hoje pode fazer isso, como é que o Estado vai contratar? Ele vai contratar uma empresa que vai lucrar em cima da mão de obra de outros, e mais que isso, ele vai contratar quem é essa empresa? Vai contratar os mais baratos. Né? Então, eu acho que isso não é bom para o Estado, não é bom para a população, e não teria como aprovar. Eu fui a favor da terceirização, da regulamentação daqueles que estavam terceirizados, até estender isso para atividade meio no setor privado. Agora, quando se generalizou, vou dar outro exemplo, reforma da Previdência. Reforma da Previdência, eu acredito que tem que se fazer reforma, não acredito que tenha essa urgência toda, como muitos pregam, mas da forma como está, nós estamos transferindo para o trabalhador todo o ônus de tudo que está errado. No Brasil nós temos a junção de Previdência e assistência social. Esse é o mesmo discurso do PT, né? Não, esse que o senhor está tendo? Muito pelo contrário. Olhe lá. Muito pelo contrário. Veja só, o PT fez reforma da Previdência. O Fernando Henrique fez reforma da Previdência. Agora, os dois fizeram reformas pontuais. O Temer quis, infelizmente, abraçar o mundo todo, fazer uma reforma ampla. E mais ainda, ouvindo o mercado financeiro sem ouvir os trabalhadores. A reforma trabalhista, eu tenho algumas críticas, mas entendo que ela tem muitos pontos positivos. Tenho críticas também. Mas no geral... vota a favor ou contra? Não, eu acho que... porque foi fracionado o voto, né? Acho que, no geral, ela é muito boa. Mas tem alguns pontos que precisa discutir. Precisa discutir. Mas foi debatida, foi discutida, teve mais de 100 audiências. Nós não tivemos isso com a reforma da Previdência. Entendeu? Que é uma reforma muito mais traumática, né, para o cidadão, para o trabalhador, seja ele da iniciativa privada, do setor público. Então, assim, acho que todos nós somos favoráveis à reforma, mas a reforma com critério debatida, né, com esse entendimento, inclusive com a própria sociedade, que precisa saber que nós precisamos reformar a legislação trabalhista, que nós precisamos reformar a Previdência, mas não da forma como foi proposta. E nós estamos, assim, em um cenário de diálogo com sindicatos? Corda não está puxada? Não, eu até acredito que não. Veja, aqueles sindicatos que não têm bandeiras políticas, e eu acho que isso... Eu apresentei um projeto, ao contrário do que foi feito na reforma trabalhista, essa é uma das minhas críticas à reforma trabalhista. Eu apresentei um projeto proibindo a utilização do recurso do fundo sindical para atividades político-partidárias. Eu cheguei uma certa vez em Brasília e tinha, vou chutar aqui por baixo, tinha mais de 300 pessoas com camisas da CUT viajando de avião para participar de um ato contra o impeachment. Esse não é o papel da CUT. A CUT tem que lutar pelo trabalhador. O que a reforma fez que para mim é prejudicial para o trabalhador? Ela acaba com um fundo sindical, porque ela deixa a coisa facultativa, né? E qual o prejuízo? Hoje, numa negociação em que se, de certa forma, enfraqueceu um pouco o judiciário, né? O judiciário das questões trabalhistas, quem vai negociar em favor do trabalhador? Os sindicatos fragilizados, sem recurso, né? Então, acho que isso foi exagero, acho que prejudica o trabalhador, mas entendo que teve avanço, sim, né? Não posso negar isso. Deputado, nosso tempo já está esgotado, então eu só queria que o senhor respondesse assim, de bate-pronto. O senhor permanece na vice-liderança? Não, veja, eu fui convidado para assumir esse cargo, não quis. Depois fui convencido pelo partido, que era para o momento, e até em alguns momentos defendi o governo Temer. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu não consigo, e eu até estou um pouco afastado da tribuna. Eu não consigo defender aquilo que eu não acredito. Não tem como O senhor é sempre preto no branco. Qual a dificuldade de falar assim, sou contra ou sou a favor? Não, aí é o que eu vou dizer. Hoje, eu assinei um pedido de impeachment contra o presidente. Hoje, eu não sou vice-líder do governo. Eu não me sinto parte da base do governo. Agora, isso não quer dizer que eu vou... Rompeu. Não quer dizer... Não, eu caminho por outro lado. Veja, o Brasil está sendo passado a limpo, né?
E alguém acredita, eu vi aqui, mesmo no Gazeta Entrevista, alguém dizendo, não, mas nós temos que pensar na economia. Eu acho que nós temos que aproveitar e limpar o Brasil de vez. Né? Não adianta, como eu vi do Chico Graziano, um artigo, que ele diz o seguinte, nós temos uma parte da quadrilha, tem o resto. E acho que esse é o momento. Se tiver que pagar o preço, vamos ter que pagar. Mas eu tenho certeza que o Brasil de amanhã vai ser melhor do que o Brasil de hoje. Porque nós estamos virando uma página ruim, uma página negra da história brasileira. Deputado, obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Eu que agradeço. Bom, Gazeta Entrevista volta em instantes.